Olá, alunos! Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês mais alguns exemplos de como eu posso determinar o valor de uma raiz, então radiciação. Eu tenho um vídeo no meu canal que é o Introdução à Radiciação, onde eu explico como que a gente pode determinar o valor de uma raiz, né, quando os números vão ser exatos, elas não são números irracionais. Assim como eu também tenho um outro vídeo onde eu explico que o título do vídeo é Simplificação de Radicais, onde eu explico um conteúdo que vem aqui logo depois desse. Até eu coloquei aqui um exemplo que a gente vai ver, a letra C, que é o procedimento que a gente vai usar aqui. Só que então esse aqui seria um vídeo intermediário entre esses dois. Então assim, para eu determinar a raiz quadrada de 1296, eu preciso saber qual número que multiplicado por ele mesmo dá o 1296. Então, assim, eu não tenho ideia de qual é esse número. Como que eu posso fazer sem ficar chutando valores qual é esse número, para descobrir esse número? Eu vou fazer a fatoração, eu vou decompor em números primos. Então, só lembrando para quem não lembra, os números primos são aqueles números que só dá para dividir por um ou por ele mesmo. Então, é o número 2, o número 3, o 5, o 7, o 9 não é porque dá para dividir por 3, então o próximo seria o 11, e assim por diante. Esses são os números primos. Então, o único número primo par é o 2. Então, se eu olhar aqui na letra A, 1296. Então, eu vou pegar o 1296 e vou fatorar esse número. Vou fazer a decomposição dele em fatores primos. Como esse número é par, eu vou começar dividindo por 2. 1296 dividido por 2, 648. Continua sendo um número par. Então, eu novamente divido por 2. 648 dividido por 2, 324. Continua par, divido por 2. 324 dividido por 2, 162. Divido por 2 novamente. Enquanto que o número for par, eu vou dividindo por 2. 162 dividido por 2, 81. Bom, o 81 eu não consigo dividir por 2. Então, o próximo número primo seria o 3. E 81 dá para dividir por 3. Como é que eu sei que 81 dá para dividir por 3? A divisibilidade por 3, a gente pode somar os algarismos. 8 mais 1 é 9. O 9 está na tabuada do 3? Sim. Se a resposta é sim, quer dizer que a gente pode dividir por 3 sem problemas. Então, 81 dividido por 3, 27. Divide por 3 de novo, dá 9. Por 3 de novo, dá 3. Por 3, 1. Pronto, terminei a minha fatoração. Agora eu tenho que tomar um cuidado. Como essa raiz aqui é uma raiz quadrada, eu vou fazer grupinhos de 2. Esses dois, esses dois, esses dois, esses dois. Deu bem certinho, não sobrou nenhum. Então, a raiz de 1296, eu posso reescrever ela como raiz quadrada. Esses dois juntos formam um 2 ao quadrado. Aqui, um 2 ao quadrado, um 3 ao quadrado e um 3 ao quadrado. Então, eu vou colocar esses números aqui. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Sempre com um sinal de multiplicação aqui no meio, né? Porque eu tenho que multiplicar esses números. Eu não posso mudar o valor dele. Eu só escrevi ele de uma outra forma. E aí tem uma propriedade dos radicais, onde também tem um vídeo no meu canal explicando como se faz, que diz o seguinte: quando o expoente
e o índice são o mesmo, esse número sai da raiz. Então, esse 2 aqui vai sair da raiz. Esse 2 também vai sair da raiz, porque ele está ao quadrado e a raiz é quadrada. Esse 3 também sai da raiz, porque ele está elevado ao quadrado e a raiz é ao quadrado. E esse 3 aqui também sai, porque aqui é quadrado e a raiz é quadrada. Então, na verdade, todos os números saíram da raiz. O 2, o 2, o 3 e o 3. Então, agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, a raiz quadrada de 1.296 é 36. Ah, será que está certo? Como é que eu poderia tirar a prova? Faz 36 vezes 36, 36 ao quadrado. Vocês vão ver que vocês vão obter o 1.296. Tá? No próximo exemplo, 6.561. Então, vamos lá, vamos fatorar o 6.561. Esse número não é par, então eu vou começar dividindo ele por 3. Será que dá para dividir por 3? Pegando a divisibilidade por 3, 6 mais 6, 12. 13 mais 5, 18. 18 está na tabuada do 3, então eu consigo dividir por 3. Dividindo esse número por 3, a gente obtém 2.187. 2.187, somando os algarismos, 8 mais 7, 15, 16, 17, 18. Dá para dividir por 3 de novo. Dividindo por 3, 729. 729 eu também consigo dividir por 3, dá 243. Consigo dividir por 3 de novo, dá 81. Divido por 3 de novo, dá 27. Deixa eu aumentar aqui. Consigo dividir por 3 de novo, que dá 9. Por 3 dá 3. Por 3, 1. A raiz é quadrada, então novamente aqui eu faço grupinhos de 2. Consigo fazer 1, 2, 3, 4 grupinhos de 2, né? 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado e 3 ao quadrado. Então, eu vou vir aqui e vou reescrever essa minha raiz como sendo uma raiz de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Né? Ó, 1, 2, 3, 4, estão os 4 aqui. Como aqui todos eles vão ser iguais, todos esses 3 vão sair da raiz. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá aqui a minha resposta. E aí, se vocês querem tirar a prova para ver se realmente é 81 vezes 81, teria que dar esse número aqui. Fazendo o cálculo, vocês vão verificar que é isso. E aqui, então, a letra C, eu apresentei o último exemplo. Então, é um exemplo de uma raiz cúbica, tá? Não importa o número que tiver aqui, tá? Se é 2, 3, 4, o procedimento da simplificação é sempre o mesmo. Então, eu só vou apresentar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia nesse vídeo, mas quem quiser ver mais exemplos desses aqui, que a resposta não é exata, que significa que todos os números saem da raiz, basta ver o vídeo Simplificação de Radicais. Então, esse aqui, raiz cúbica de 80. Vou pegar o 80 e vou fatorar o 80. 80 é par, divido por 2, 40. 40 divido por 2, 20. 20 dá para dividir por 2 novamente, 10. 10 continua sendo par, divido por 2, 5. E aí o 5 divide por 5, que dá 1. Como essa raiz agora é cúbica, eu vou fazer grupinhos de 3. Aqui eu consigo fazer 1. Então, eu tenho 1, 2 ao cubo.
Esse 2 não dá mais, ele sobrou. E esse 5 também sobrou. Então, quando eu for reescrever a raiz cúbica de 80, ela vai ficar como raiz cúbica de 2 ao cubo vezes o 2 que sobrou e o 5 que sobrou. Como aqui é igual, esse 2 vai me sair da raiz. Tá? Esses dois não tem como sair. 2 vezes 5, 10. E aqui a raiz é cúbica. Então, a raiz cúbica de 80, eu simplificando ela, daria essa resposta. Então, aqui ela continua sendo um número irracional. Por quê? Porque eu não consigo extrair a raiz cúbica de 10, né? Ela é um número irracional. Já nesses exemplos aqui, que é o objetivo desse vídeo, eu explicar esses dois exemplos aqui, que quando dá para calcular uma raiz exata, é quando todos os números saem, então a gente diz que esses números são quadrados perfeitos, né? 36 vezes 36 dá o 1296. 81 vezes 81 dá o 6561. Mas eu quis mostrar aqui para vocês que às vezes pode acontecer de não conseguir tirar todos os números de dentro da raiz. Então, a resposta seria isso aqui. Tá? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, se vocês estiverem fazendo exercícios ou quando vocês estiverem estudando, podem perguntar nos comentários, que assim que eu estiver disponível, eu vou estar entrando em contato e respondendo a vocês. Tá? Muito obrigado. Abraços.